20 de setembro. O forte e o fraco, parte 2. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos capítulo 15, verso 1. A igreja de Roma estava dividida. Quais eram os partidos? De um lado, os cristãos de origem judaica, que insistiam em não comer carne sacrificada a ídolos e em observar dias cerimoniais ou dias específicos para jejum. Esses eram, segundo Paulo, os fracos, que comiam apenas legumes. Romanos 14, verso 2. De outro lado, os cristãos gentios, os quais, não se importando com os ídolos, comiam carne de animais sacrificados a eles. Estes eram os fortes. Aqui, contudo, devemos entender claramente que a questão não tinha a ver, primeiro, com carnes limpas ou imundas, segundo, com o vegetarianismo em si, ou, terceiro, com o sábado, sétimo dia da semana, do quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Os que comiam legumes o faziam por puro escrúpulo religioso. Os fortes, entre os quais Paulo se inclui, considerando os ídolos sem nenhum valor, sentiam-se livres para comer o que era sacrificado a eles. Também se deve entender que os fortes não são os liberais da igreja, porque o apóstolo Paulo, segundo o texto de hoje, se conta entre eles. A grande ironia na igreja de Roma e em todos os tempos é que os fracos se julgavam fortes porque se consumiam com questões triviais. Em seus escrúpulos exagerados, tornam-se especialistas em coisas pequenas, julgando que sua fé, entre aspas, atomizada, os recomendava a Deus. A semelhança de Sister Stern, a, entre aspas, santa que conhecemos ontem, julgam-se superiores e melhores. Aqui encontramos uma dimensão vital para o nosso conceito de fraqueza espiritual. Pensamos, em geral, que os fracos são os que são acusados de transigir em questões consideradas importantes, enquanto os fortes são os hipersensíveis e mega escrupulosos em coisas pequenas e verdadeiramente insignificantes. Entretanto, descobrimos um tipo de fraqueza em que a consciência insegura se torna um tirano para aqueles que veem espantalhos em coisas periféricas da religião. Essa santidade hiperativa é trágica, sobretudo porque ela impede a segurança em Cristo e produz incerteza em suas vítimas. Fé aleijada. Cristãos com esse tipo de religião, com seu rigorismo, azedume e críticas não entendem que tais melindres em si não representam força, mas debilidade. Você ouviu Meditações Diárias, Audiências com o Eterno. Autor, Dr. Amin Rodor. Locução, Pastor João Ricardo Alama. Edição, Pastor Carlos Reis e Luiz Fernando de Oliveira.